Estequiometria da eletrólise, deixa eu tirar a máscara para poder falar melhor para vocês. Vocês continuam de máscara, né? Estequiometria da eletrólise. Para que serve isso? Qual é? Onde cai isso? Enem. Sempre aparece uma questão de eletrólise, seja da parte de dedução do que vai ser produzido, seja da parte de determinação de quantidade de metal reduzido, certo? Então vamos lá. Primeira coisa a entender. A função da eletrólise, basicamente, na indústria, na vida real, é você poder recobrir um material com outro em cima, geralmente um metal. Que processos são esses? Uma cromagem, um banho de ouro, um banho de estanho, um banho de zinco, certo? Um banho de cromo, que é a cromagem que eu acabei de falar. Como é que é feito isso? O metal que se quer recobrir, fazer o recobrimento dele, certo? Esse metal, ele é, vamos dizer assim, ligado ao polo negativo de um gerador de corrente, certo? Gerador de corrente contínua, e mergulhado na solução do metal que se quer depositar. Aqui, como eu dei como exemplo, é a dissociação do nitrato de prata, um sal iônico e tudo mais, ligado a um gerador de corrente contínua, certo? Que vai dar uma corrente ampere. Então aqui eu coloquei, ó, o Na e NO3, padrão de sempre, né? Cadê a canetinha azul? Dividir ao meio, lado esquerdo mais, direito menos, Ag mais aquoso, porque está em água, não é isso? NO3 menos aquoso também, porque está em água. A gente já aprendeu na aula e no vídeo anterior, deixa o like, fortalecer o canal, vai ficar, olha aí, olha a greia, não vai conseguir descarregar o NO3 menos, porque a gente sabe que ele perde para a hidroxila da água. Então, por exemplo, no polo positivo, que é o que vai atacar, que vai atrair o NO3 não vai ser atraído. Quem vai ser reduzido, perdão, oxidado, quem vai ser oxidado nesse processo é a hidroxila da água, beleza? Tranquilo aí, pessoal? E aí o que acontece? Mas até porque não interessa, o meu foco está aqui no metal, ó. A gente vai focar toda a atenção agora da gente aqui no Ag+, na prata. Qual é a reação que acontece no polo negativo dessa eletrólise? A prata é atraída para o polo negativo, né? Opostos se atraem. A prata é atraída, recebe esse um elétron, se converte em prata zero, prata metálica. De novo, a prata, o íon prata mais, recebe um elétron, se reduz a prata metálica e fica depositada lá na superfície que está ligada no polo negativo. Beleza? E aí é o seguinte, ó. Um íon de prata recebe um elétron. Mais um mol de íon de prata. Vamos precisar de quantos mols de elétrons? Quantos elétrons esse um mol de íon de prata precisaria? Então, ó, se eu tenho uma prata, eu preciso de um elétron. Mas se eu tenho um mol de prata, eu vou precisar de um mol de elétrons, beleza? E com isso, na mesma proporção, eu vou produzir um mol de prata metálica, prata zero, que é um zero, tá, pessoal? Mas bora lá. Qual que é a carga de um mol de elétrons e carga é dada em Coulomb? Lembra disso? De física? Carga é dada em Coulomb. Qual é a carga para um mol de elétrons? Para você responder essa pergunta, você precisa saber da carga de um elétron só. Qual é a carga que um elétron transporta consigo mesmo? Aí eu coloquei aqui embaixo, ó. Um elétron tem a carga nominal de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Mas o mol de elétrons, assim como o mol de qualquer coisa, tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, um mol de elétrons vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. É um mol de elétrons. Ah, um mol de piloto azul. 6,02 vezes 10 a 23 pilotos azuis. Um mol de aluno. Misericórdia, um mol de aluno. Vê de mantê-lo. 6,02 vezes 10 a 23 alunos. É um mol. É constante. É chamado de constante de Avogadro isso aí. Certo? É a constante de Avogadro. E aí, ó. Se eu tenho um mol de elétrons nessa quantidade aqui, 6,02 vezes 23, um mol de elétrons, se eu multiplicar essa quantidade por essa carga, eu vou chegar ao valor de 96.500 coulombs aproximadamente. Foca no close.
aproximadamente. Que na verdade a gente chama de um Faraday. Cuidado para não confundir esse Faraday aqui com o Faraday de capacitância. Pergunta. Você multiplicou isso 1,6 vezes 10 a menos 19 com esse embaixo. Isso. 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 6 vai dar aproximadamente 96.500. Beleza? Mas vê se não é a lógica. Vê se não é a lógica. Né? Se um mol, Se um mol de elétron tem essa carga, esse moião aqui vai ter isso vezes a carga. Para dar aproximadamente 96.500. Vamos para a parte de cá agora. Vamos considerar que a massa molar, ou seja, a massa de um mol de prata, seja 108 gramas. Então, a prata tem 108 gramas para cada mol. Certo? Vamos lá. Um mol de elétrons transporta consigo, carrega consigo esse mol, 96.500 coulombs. Então, eu posso afirmar com isso que um mol de elétrons, ou seja, a carga referente ao mol de elétrons, me permite reduzir 108 gramas de íon prata a 108 gramas de prata metálica. Se eu aplicar 96.500 coulombs a uma solução que contiver lá 108 gramas de prata, eu vou transformar ela no íon para prata metálica. E aí que vem a interdisciplinaridade com a física. Por quê? Porque as questões de prova que aparecem isso sempre colocam assim, ó. Uma solução de prata contendo íon prata, para né, fazer parte do enredo, foi exposta a uma corrente de 5 amperes no intervalo de 2 minutos. Olha, vem informação. Foi exposta a uma corrente contínua de 5 amperes no intervalo de 2 minutos. Calcule a massa de prata que foi possível ser depositada sobre uma superfície qualquer, não interessa, nesse tempo. Só que para isso, tu vai ter que usar a mão de uma fórmula da aula de física, que é IQT. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica, gente, é a eletricidade, a mobilidade do elétron. A fórmula da amperagem diz para mim a quantidade de carga que atravessa a secção de um fio condutor, o comprimento de um fio condutor, no intervalo de 1 segundo. É quanto de elétron passa de um ponto a outro no intervalo de 1 segundo. E por isso a gente chama de amperagem. É o ampere, por causa do cara que criou o que a gente chamava ampere. Certo? Só que a gente vai usar ela nesse formato aqui. Em sua maioria. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O cara, 5 amperes em 2 minutos. Converte o tempo para segundos. A carga é dada já em coulomb. E o tempo, e a corrente vai ser em ampere. A corrente vai vir já em ampere. De boinha. Certo? Jogou na fórmula, achou a quantidade de coulomb. E aí tu faz a regra de 3, ó. Se um Faraday, se 96.500 coulombs está para 108, o que eu achei vai estar para X. Mas isso aí vai ficar para o próximo exemplo, quando eu colocar no quadro, tá certo? Corta, vamos para o exemplo. Copiem. Na eletrólise de uma solução sulfato cúprico, temos a seguinte redução. Aí aqui ele já simplificou na questão, já colocou aqui a reação do polo negativo, tá certo? Ele não colocou o seu SO4 se reduzindo. Quantos mols de cobre serão reduzidos por uma corrente de 2 amperes no intervalo de 1 hora? Aí eu modifiquei um pouquinho a questão para poder fazer ela direto, certo? Então bora lá. Primeira coisa a entender aqui. Quantos mols de elétrons são necessários para reduzir um mol de cobre? 2, certo? Eu tenho 2 mols de elétron para cada 1 mol de cobre. Seja do cobre íon, cobre metálico, certo? Então aqui, ó, eu vou pensar o seguinte, caramba, 2 mols de elétron são 2 vezes 96.500 coulombs. E isso é necessário para eu poder reduzir 1 mol de cobre. Eu nem precisei da massa molar, ele quer saber a resposta em mol. Não precisa saber quantos gramas ou não, certo? E aí, vê só, resta saber quantos coulombs vai ter aqui no intervalo de 2 amperes por 1 hora. Eu sei que 1 hora
corresponde a 3.600 segundos. Certo? E aí, aplicando a expressão Q, vou colocar aqui do lado, ó. Q I vezes ΔT, eu terei que Q vai ser igual a 2 que multiplica 3.600. Q vai corresponder a 7.200 coulombs. Beleza? Então já sei que se eu tiver a exposição de um material em corrente de 2 amperes no intervalo de 1 hora, eu terei aí a quantidade de carga de 7.500 coulombs. Então vou colocar aqui, ó, esses 7.500, 7.200, perdão, vai ser igual a X. Já posso cortar esses zeros, posso cortar esse 2 com esse 72 aqui e deixar 36 no lugar, e aqui 1. E refazer a conta assim, ó. X vai ser igual a 36 vezes 1 mol de cobre dividido por 965. Então, não foi não? Ia ficar aqui, ó. 965 vezes X, 1 vezes 36. Então, X vai ser igual a 0,037. 0,037 mols de cobre. Lembrando, tá? Aqui eu simplifiquei, né? Cortei os 2 zeros, ficou 965, e eu dividi 72 por 2, ficou 1,36, tá? Meio pelos extremos, resolvi a questão. Logicamente, aqui eu não precisei da massa. Se eu quisesse saber quanto era em grama isso, é só multiplicar esse valor por 63,5, que é a massa de um mol de cobre. Mas para isso eu precisaria ter dado a massa na questão, e eu não dei porque a resposta não é necessária.